Recentemente saiu o trailer de Chainsaw Man, um anime da qual eu tenho aguardado bastante. O anime foi anunciado o ano passado, se eu não me engano, e agora ganhamos o primeiro trailer oficial. Nós tínhamos tido um trailer antigo com algumas imagens e cenas que foram criadas somente para o trailer, né, e para mostrar mais ou menos como seria a identidade visual do anime. E agora nós tivemos o primeiro trailer oficial. Aqui no canal a gente fez o react e deu para ver que eu fiquei bem feliz, empolgado com o que foi apresentado, e me deu o interesse de fazer, me deu a vontade, né, de fazer um vídeo falando do porquê que esse mangá é tão interessante. Claro, o que eu vou falar aqui não se trata da opinião final do projeto e do mangá como um todo, porque eu ainda estou lendo. Estou aguardando chegar a 8ª edição. Eu já fiz a compra, né, mas ainda não foi lançado pela Panini, pela editora Panini. O mangá vai sair no dia 22, aproximadamente, desse mês mesmo. E o que eu achei até agora e por que ele foi tão interessante? Antes de explicar, eu vou contar como que foi a minha experiência e como que eu conheci Chainsaw Man. Eu tenho um irmão que ele leu o mangá todo pela internet e ele falou que é um mangá que estava fazendo muito sucesso, um mangá que estava com um hype enorme, bem na época que Jujutsu explodiu, né, Jujutsu Kaisen. E ele falou que era um mangá que o protagonista virava uma motosserra, e eu falava, cara, que nada a ver, é muito louco isso, sabe? E depois eu fui dar uma olhada no mangá, eu achei de primeira mão a arte um pouco estranha. Eu achei assim, olhando pelas scans que eu vi, isso aí não é tão interessante assim não. E deixei quieto. Passado algum tempo, a Panini lançou, o mangá aqui no Brasil. E depois de bastante tempo que já havia sido lançado, já estava na edição 5, eu fui num sebo aqui da minha cidade, eu fui para comprar um presente de aniversário para um amigo meu, e eu vi lá que tinha da edição 1 ao 4 para vender nesse sebo, e tava novinho, provavelmente eles pegaram mesmo, era um sebo que vendia novos e seminovos, né, e coisas antigas também, mas eles estavam lacrados, né, então provavelmente veio direto da distribuidora. E eu falei, bom, tá um preço bom, eu tô com dinheiro aqui, eu gosto de ler mangá, eu trabalho com isso, com quadrinho, né? E vou dar uma chance. O hype é tão grande, né? Eu vi aqui no Instagram, tinha muitas fanarts de Chainsaw Man. E eu, vou comprar. Comprei a edição 1 ao 4, lá tinha 5 também, mas eu comprei só da 1 a 4. Porque eu falei, não vou comprar tudo, né? Comprei do 1 a 4, só deixei um lá. Pai que eu não gosto. E aí eu cheguei em casa e falei, vou dar uma lida agora, ver o que eu acho desse mangá. De cara eu tive uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo que a arte era tão boa, ela era muito estranha, era diferente, né? A gente não tinha linhas muito bem acabadas, não tinha rachuras muito bem desenhadas, os personagens eram estranhos, não eram muito bonitos. O acabamento era meio desleixado, vou assim dizer, porém os cenários, os ângulos de câmera que eram usados, os cenários com perspectivas muito elaboradas, algumas cenas com aquelas perspectivas circulares, né, perspectiva de olho de peixe, muito incríveis, muito bonitas. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem. E isso é muito estranho. É uma sensação estranha. E conforme eu ia lendo o mangá, conforme eu ia ouvindo mais sobre o mangá, eu ia me aprofundando na história, eu era cada vez mais captado, era cada vez mais absorvido para aquele universo. E aí, quando eu menos percebi, quando eu menos dei conta, eu já estava viciado na história. E quando eu comecei a tentar analisar, eu falava, cara, mas se for analisar a arte, o desenho dos personagens, tá tudo ali, as regras estão ali, tá tudo aplicado, né? Tá tudo bem aplicado, a anatomia tá tudo aplicado, porém é estranho, é muito estranho.
foi uma sensação diferente, eu nunca tinha visto. Normalmente eu compro mangás que eu realmente gosto muito da arte, do artista, antes mesmo de comprar o mangá. Que é o caso do All Great, que é o mangá que eu tô lendo, o mangá que ele tá desenhando, que é o Bakemonogatari. Eu nunca vi nada de Bakemonogatari, mas só o fato do All Great tá desenhando, que é um dos meus desenhistas favoritos, eu comprei todas as edições. Eu tenho da 1 a 14 aqui, eu ainda nem li. Tô lendo outras coisas na frente, mas eu tenho todas as edições porque eu amo o trabalho do All Great, né? Ele me inspira bastante. E aí eu vou explicar um pouco das coisas que eu fiquei pensando, do porquê que eu achei Chainsaw Man tão legal. Então, para começar, na história, né, fala sobre o Denji, que é o protagonista, que ele é um menino que o pai dele havia cometido, ele se auto-matou, né? Não vou falar as palavras aqui no YouTube, porque senão isso causa, posso, sei lá, tomar alguma advertência. E o pai do Denji, ele fez isso e deixou uma dívida muito grande para ele, para a Yakuza. Então o Denji, ele começou a trabalhar para a Yakuza e ele tinha uma dívida muito grande que ele não ia ter como pagar de outra forma. E ele tinha um amigo dele chamado Pochita, que era como um cachorrinho, uma espécie de cachorrinho, é um demônio, que é com forma de um cachorrinho assim fofinho, que tem uma serra elétrica no meio da cabeça dele. E eles fazem uma amizade e eles começam a trabalhar juntos, né? Mais pra frente na história, para não dar muitos spoilers, ele acaba sofrendo uma enrascada lá e bom, em outras palavras, para não explicar muito, ele é assassinado. E antes de morrer, nessa emboscada, ele e o Pochita, né, acabam se fundindo e aí ele ganha a habilidade de se tornar um homem motosserra, né? Ele tem serras elétricas saindo por toda a parte do corpo aí e a cabeça dele vira uma cabeça de motosserra. É tudo muito estranho e bizarro, né? Falar assim, ouvir eu falando, parece um pouco estranho. Mas ele acaba matando todos aqueles monstros que vêm atrás dele e depois ele acaba entrando para uma equipe, né? Para um grupo de elite lá, como se fosse a polícia militar, só que eles matam esses demônios, esses monstros, assim, que ficam assolando e fazendo mal para as pessoas. E aí a história vai se desenrolando, eu não vou dar muitos detalhes, né, porque o vídeo não é um review, eu vou fazer um review mais completo, com mais detalhes, né, bem certinho, quando eu terminar de ler o mangá. Mas eu quero, na verdade, passar a ideia do porquê que ele é tão cativante. Normalmente, quando a gente lê uma história shonen, né, e o Chainsaw Man ele sai numa revista shonen, a aventura e a jornada do protagonista está muito interligado com o fato dele ter um sonho, algo que norteia ele, algo que ele quer muito conquistar. Por exemplo, em Naruto, ele quer se tornar o Hokage. Em One Piece, Luffy quer se tornar o rei dos piratas. Então você vê vários desses mangás e animes, o protagonista sempre tem um grande sonho, um grande objetivo, algo que ele quer conquistar. Já no caso do Denji, ele não tem um sonho, ele tem apenas a vontade de viver uma vida normal. Ele não quer ser um grande herói, ele não quer ser um salvador ou um grande líder. Ele só quer ter uma vida normal, poder ir trabalhar, comer, ter uma namorada, ter os prazeres da vida e viver uma vida comum, né? Eles fazem em algumas páginas, em alguns momentos do mangá, até faz algumas alusões mostrando como o que a gente considera tão banal é algo que o Denji almeja tanto. O fato de você poder simplesmente comer um sanduíche, sabe, tomar um refrigerante, fazer coisas comuns, comer um prato de comida, é coisa que era o sonho dele, porque ele não tinha nada disso. E assim ele se aproxima de uma personagem, que é essa que eu estou desenhando aí, a Makima. A Makima, né, e eu não vou falar nada sobre essa personagem para não dar nenhum spoiler para ninguém, mas basicamente ela vê uma fragilidade no Denji, uma inocência que é devido à vida sofrida dele. Ele teve uma vida muito difícil, limitada, onde ele não podia nem ao menos pensar em sonhar alguma coisa.
a mangá o tempo todo fala sobre sonhos e objetivos que o Denji quer ter, porque ele foi privado de ter uma vida por muito tempo. E essa máquina transforma ele como se fosse num cachorrinho mesmo, e fazendo até uma alusão ao cachorrinho que era o Pochita, né? Se formos parar para ver assim, ela começa a usar esse personagem de várias maneiras, e ele nem ao menos percebe que está sendo usado como um fantoche. A máquina usa e controla a mente dele, fazendo ele agir de algumas maneiras que ele não agiria de outra forma, né? E ele é completamente obcecado pela máquina. Ele tem ela como um alvo, um objetivo. Talvez aquele sonho que ele não tem, ele olhe para ela e pense que talvez ela possa ser o sonho dele, sabe? É muito interessante acompanhar essa jornada, essa história. E aí, ao longo da jornada, dessa trajetória, a gente vai conhecendo outros personagens. Vários outros personagens que também, alguns têm sonhos, outros não. Eles têm objetivos e traumas e momentos engraçados. E nós somos apresentados também uma personagem chamada Power. A Power, ela é muito engraçada porque ela é uma mentirosa compulsiva. Ela cria histórias e ela começa a acreditar nessas histórias que ela mesma conta. E aí ela vai aumentando e vai entrando, se aprofundando naquelas histórias. E é muito interessante a gente ver paralelo aí com isso na vida real, né? Que às vezes acontece. Muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente fala muito sobre sonhos aqui nesse canal, né? E eu acho que é por isso que Chainsaw Man é tão legal, a profundidade dos personagens. Que no primeiro momento eles parecem ser tão superficiais, tão pequenos, tão insignificantes, mas conforme a história vai se avançando e vai se apresentando mais e vai se aprofundando, a gente começa a ter um gosto por aqueles personagens. A gente começa a achar eles cada vez mais interessantes e eles se tornam personagens que a gente se apega, e dessa maneira a história progride, né? E ela vai evoluindo e trazendo momentos e plot twists e reviravoltas e momentos que realmente te impactam. Você como leitor, pela primeira vez eu me peguei apreensivo e com medo do que poderia acontecer com os personagens enquanto eu li o mangá, em um determinado momento que acontece na história. E são coisas que você vê ali, você lendo nas páginas, que realmente chocam e você quer ouvir mais e quer ver mais e quer ver mais, sabe? Então é por isso que no meu pensamento Chainsaw Man ele consegue extrapolar aquela camada simples e batida, aquela fórmula clássica do shonen, e mesmo com desenho extremamente eficiente, porém estranho e simples, ele consegue trazer coisas grandiosas e momentos impactantes através de cenas de luta, cenas closes e momentos que o desenhista ele cria. Então é por isso que Chainsaw Man ele atualmente tem sido um dos meus mangás favoritos. Eu poderia falar muito mais desse mangá, mas eu acho que não vale ao momento. Eu vou fazer uma análise mais profunda, né, com uma edição melhor. Eu não estou fazendo cortes, estou fazendo vídeo direto, então peço perdão aí pelos erros que eu cometi ao longo do vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Assim que eu terminar de ler o mangá, eu vou trazer uma análise completa de todo o mangá com spoilers, que vai ser um vídeo mais completo mesmo, de mais de 20 minutos. E aí a gente vai poder lá, com o roteirinho, né, elaborado, para não ficar gaguejando, como eu tenho ficado aqui. Mas é isso, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais aí nesse anime, no mangá no caso, que eu tenho gostado tanto de assistir. De ler. Então é esse vídeo que eu gostaria de deixar com vocês. Se puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou!